Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Brazilian Dev, meu nome é Paulo Raoni. Bom, e esse aqui vai ser mais um vídeo onde eu vou falar de mais um padrão de projeto dos 23 padrões do Gang of Four. O padrão que eu vou falar hoje é o Factory Method, que é esse cara aqui, ó. Bom, a gente já falou do Singleton, que é um padrão muito simples, né? E agora a gente vai falar de mais um padrão, que é o padrão de fábrica, o Factory Method, que é um dos padrões de criação. A gente viu aqui nesse site, que é um site qualquer, tá? Que a gente tem aqui, ó, esses padrões de criação aqui. Então a gente tem o Abstract Factory, o Builder, que também é um outro padrão de criação, o Factory Method, que é o que a gente vai falar hoje, temos o Prototype e o Singleton, que a gente já falou. Esses padrões aqui, se você perceber, a gente tem um padrão aqui de nomenclatura, né? Sempre falando de alguma coisa ligada à fábrica, construção, protótipo, que leva a gente a pensar em algo que está ligado à construção, à criação, né? O Singleton só que fica um pouco destoa um pouco dessa regra, mas a gente já viu que o Singleton é simples, então vamos ver então o Factory Method hoje, beleza? Bom, basicamente o Factory Method, o que ele faz? Ele trabalha com herança. Então a gente precisa entender que a gente precisa de uma classe abstrata ou uma interface na qual a gente vai herdar os objetos que a gente quer construir, vão herdar dessa classe abstrata e a gente vai ter uma classe construtora, uma classe criadora, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó, no qual a gente tem dois botões. Vamos supor que a gente tem lá uma framework onde a gente cria template, onde a gente cria componentes, né, de um front-end qualquer. E a gente tem lá, por exemplo, uma classe botão, uma classe textbox, e a gente tem outros componentes. Vamos supor que aqui, nesse caso, nesse universo nosso, só temos dois componentes, beleza? E aí, bom, eu quero criar, né? Eu quero construir, mas eu não quero ter que ficar toda vez chamando, por exemplo, aqui embaixo, ó, quando eu for criar um botão, vou chamar um new button. Ou quando eu for criar um textbox, eu vou ter que fazer aqui, ó, new textbox, né? Eu quero fazer com que, por meio de uma interface, eu consiga construir, né? Eu consiga fabricar esse botão sem ter que ficar chamando diretamente o seu construtor. É para isso que serve esse padrão de projeto que se chama Factory Method. Então, primeira parte, a gente precisa ter uma classe abstrata, beleza? Depois a gente precisa ter os objetos que a gente quer, as classes que a gente vai querer construir, que a gente vai querer fabricar. E depois, por último, um método que é o fabricante, né? Tirando isso, essas três partes, por último, a gente vai ter, claro, o cliente. Então, o cliente é quem chama, né? O chamador das nossas classes. E no caso, essa parte aqui, beleza? Bom, então, para começar, primeiro eu vou puxar meu rosto aqui para o lado, só para vocês conseguirem se concentrar melhor na tela, eu conseguir mostrar melhor os exemplos para vocês, beleza? Puxar aqui para o lado, tá? Acho que agora dá para vocês verem melhor. Puxar para cá, para vocês verem o resultado disso aqui, tá? O que faz, basicamente, né? Essa classe aqui, button, lá tem um construtor com o nome de label, e aqui, ó, no final eu chamo esse método render, que vai colocar essa string aqui, no final ele interpola, né, faz a interpolação com esse this.label, que no caso está fazendo referência a esse label que ele recebeu aqui no construtor da classe, beleza? Isso aqui é básico, é coisa básica de quem já trabalha com JavaScript, já mexe com JavaScript, né? Se você não sabe JavaScript, depois dá uma olhada aqui no canal, eu falo bastante coisa sobre JavaScript básico e avançado. E também já falei bastante sobre programação orientada a objetos com JavaScript também, beleza? Então aqui basicamente o que essa classe aqui está fazendo, a de baixo também, ó, que aqui é rendered text box e tal, placeholder, não está aparecendo para vocês, vou puxar aqui para vocês verem agora. Aqui está aparecendo, ó, click me, e aqui está aparecendo enter text, tá? Então, basicamente, eu estou fazendo a interpolação aqui, ó, do que eu coloquei aqui o button.clickme, né, no caso o button, e eu passo aqui eu passo para ele um argumento para ele ser usado aqui dentro do parâmetro label, e aqui, ó, enter text eu uso também aqui no text box, só com outro nome. Eu uso aqui como placeholder, tá? Placeholder, e aqui, ó, eu faço atribuição para placeholder também. Beleza? Então aqui, o que a gente tem hoje, né? O que a gente tem até esse momento aqui é uma instanciação simples, a gente não tem nada, a gente não tem herança, não tem nada. A gente simplesmente tem duas classes, né? Uma classe button e uma classe textbox, onde no caso aqui elas são instanciadas, primeiro no caso a button, depois a textbox. E o que eu preciso fazer então para poder transformar isso daqui
né, no padrão de factory ou método de fábrica, né? Primeiro a gente precisa de uma classe abstrata, que vai ser aquilo que a gente vai utilizar para poder fazer a nossa herança, né? Trabalhar com a nossa herança e herdar atributos para dentro das classes que a gente quer construir. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui ó, vou enumerar nessas 3 partes. A primeira parte a gente chama de produto, né? O product, tá? E nessa parte aqui, que é o product, a gente vai criar então uma classe que se chama UI Component, pode ser qualquer outro nome, vou colocar esse nome arbitrário aqui. E aqui eu vou colocar um construtor, eu vou até copiar daqui, ó, nosso constructor, tá? E aqui, em vez de ser label, eu vou usar uma outra abordagem. Porque aqui, ó, em vez de ser rendered a button, né, e rendered a text box with a placeholder, eu vou colocar props. Porque eu posso colocar várias propriedades. E eu vou dizer o seguinte, que eu quero que isso daqui seja um pouco mais flexível. Eu consiga trabalhar com diversos tipos de dados. Então, para poder exemplificar isso, eu vou, em vez de construtor ter a nomenclatura que está sendo utilizada no button e no text box, eu vou utilizar uma nomenclatura um pouco mais genérica. E aqui embaixo eu vou chamar o mesmo método que vai chamar render, só que em vez de eu colocar o valor que está ali embaixo, eu vou simplesmente lançar um erro, throw error, e esse erro aqui vai justamente dizer para que, como eu não tenho nada implementado, então eu preciso dizer que ele precisa ser implementado. Vou colocar aqui not implemented, tá? Só para poder dizer realmente que, olha, precisa ser implementado, beleza? E aqui embaixo, de fato, agora eu posso remover o construtor tanto da button quanto da classe textbox. Por quê? Porque eu vou herdar da UI component. Vou copiá-la daqui, Ctrl C, e aqui, ó, extends. Vou colocar para cá, extends também da UI Component. Dessa forma, utilizando essa palavra-chave extends, eu consigo fazer com que essas duas classes herdem da UI Component. E dessa forma, elas também vão herdar o construtor, tá? Que inclusive vai ter já por padrão a propriedade props, ok? E aqui embaixo, o que eu tenho que fazer agora? Eu já tenho agora a nossa segunda parte, né? Esqueci de colocar aqui, ó. Nossa segunda parte é o quê? São as classes concrete classes, né? Vou colocar aqui, ó, concrete classes. Tá? Aqui é a nossa segunda parte, né? Agora a nossa terceira parte, para poder a gente fechar aqui o nosso padrão, é a gente ter o nosso factory method, ou também podemos dizer que é o creator class, que vai ser a nossa classe criadora, que a gente vai utilizar para poder criar, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar um nome para essa classe, que vai ser um nome bem criativo. Vou colocar aqui UI Component Factory. E aqui embaixo eu vou colocar, né, dentro dela, eu vou colocar aqui, ó, create. Deixa eu ver, cara, já me deu várias. Realmente, me deu já uma boa sugestão. Eu vou aceitar essa sugestão aqui da inteligência artificial aqui do Replit. Beleza. Create. Só que eu não gostei desse create aqui. Eu vou colocar aqui create component. Acho melhor create component. E aqui, em vez de ser só type, eu vou receber mais um cara, que vai ser props, tá? Esse props aqui, ó, eu preciso utilizar ele para justamente passar ele para cá. Não vai ser this.props. Vai ser props somente, tá? Ele vai passar para cada um dos dois. Bom, eu autocompletei, agora eu vou explicar para vocês o que eu autocompletei. Por que eu aceitei, né, esse cara aqui? Porque ele faz justamente o que eu estou precisando fazer, que é o seguinte. Dentro dessa classe aqui, ó, factory, né, a classe de fábrica, na qual a gente vai implementar o padrão, a gente tem esse método create component, que vai ser usado para criar ou fabricar componentes. E aqui dentro tem esse switch, que eu vou utilizar o primeiro parâmetro, o primeiro argumento que for passado quando for chamado esse método, eu vou verificar para ver se o valor dele é uma string button, e se for, caso seja, eu retorno já a instanciação do button. Então eu não vou precisar fazer mais isso aqui, ó, new button, new button. Quando eu quiser criar um novo botão, eu simplesmente passo para dentro desse método
e ele vai criar para mim de forma indireta. Eu não vou precisar mais ficar chamando eu pessoalmente, né? Eu, a pessoa, o chamador. Quem vai criar para mim é a classe fabricante, é a classe de fábrica, que ela vai fabricar para mim. Caso seja um textbox, vai criar um textbox. Caso não seja nenhum dos dois, ele vai ficar com o valor default, que é invalid component type. Beleza, é um nome aqui. Eu poderia colocar qualquer outra coisa aqui, beleza? Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas se eu quiser criar um outro? Por exemplo, eu tenho um navbar que eu quero trabalhar com navbar. Aí eu teria que vir aqui e adicionar case, navbar e, né, tararará. Beleza. Só que aí você deve estar pensando, poxa, mas isso aí não iria ser um pouco anti-pattern? Não seria uma coisa meio, sei lá, eu estou mexendo numa coisa que já está criada, né? De fato, realmente vai estar mexendo, inclusive, num dos princípios do Uncle Bob lá no Clean Code, que fala sobre classes que estão abertas, né, e fechadas, o Open Close Principle, né? Elas estão abertas para extensão, para serem estendidas, né? No caso, elas podem ser herdadas, mas não podem ser modificadas, né? Esse é o Open Close Principle. Então, no caso, isso aqui estaria violando um dos princípios SOLID do Uncle Bob. Então, de fato, não seria uma boa prática, né, você ficar alterando essa fábrica aqui. E, como eu falei, assim, não sei se eu cheguei a mencionar, mas esses padrões aqui, muitos deles, assim, existem formas diferentes, por isso são muitos padrões, e existem formas diferentes de você trabalhar com esses padrões e deixar eles mais flexíveis possíveis para que a gente não tenha esse problema de acabar ferindo algum princípio SOLID ou algum padrão, se tornando algum antipadrão, enfim. Mas é importante a gente entender que existe e como funciona. Vamos seguindo em frente, então. Aqui agora, depois do nosso Factory Method já está criado, beleza? Agora a gente pode seguir aqui com a nossa criação. Primeiro, nossa instanciação do nosso Factory. Então, vou colocar aqui, ó, component Factory. Vou dizer que ele vai ser instanciado aqui. Vou colocar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. E vou instanciar o nosso UI Component Factory. E aqui vai ser Component Factory, vai ser o nome da instância da nossa fábrica. Com isso, a gente já pode começar a fazer o seguinte. Vou criar aqui duas constantes. Uma que vai ser button props, na qual eu vou colocar propriedades. E vou colocar também aqui, ó, text box props. Eu vou colocar propriedades aqui dentro também. Aqui de cima eu posso colocar o seguinte, aqui embaixo, né? Eu posso colocar o seguinte. Posso dizer que ela tem um tamanho, então eu vou colocar aqui size. Vou colocar aqui, vamos dizer que as duas têm width. Uma tem 50 pixels e a outra de baixo tem 200 pixels. Opa, acho que eu fiz besteira aqui. A de cima, vamos supor agora, tem... Vou colocar aqui height, né? A de cima vai ter, sei lá, 10 pixels. E aqui a de baixo vai ter 300 pixels. Aqui eu estou dando algumas propriedades, tá? Isso aqui são exemplos. E aí eu vou colocar aqui que ela tem um label, né? A de cima tem um label e a de baixo tem um text box. Eu vou colocar aqui text box placeholder, né? Que era o nome que está usando. Placeholder. Vou colocar aqui, ó, placeholder. E a de cima tem um label, né? A de cima tem um label que se chama click me. Vou colocar aqui click me. E a de baixo vai ser enter text. Vou colocar aqui, Ctrl C, enter text. Bom, beleza. Eu já tenho todas as propriedades que eu preciso. Eu posso até dar uma ajustada aqui, ó. Beleza. E aqui embaixo, ó, o que eu posso fazer agora, né? Eu já posso direto aqui instanciar uma e a outra. Vou botar um do lado do outro, aqui, um em cima do outro. E em vez de eu chamar agora new button e new text box, agora eu tenho que chamar, né, a nossa fábrica e passar uma string que vai identificar o tipo, né? Então a nossa fábrica é essa aqui, component factory. Vou colocar aqui, ó, new. Não vai ser new no caso, né? Vai ser primeiro aqui, ó, esse cara aqui. Vou colocar assim, né? New e new. Vou substituir por component factory, ponto. Vamos ver aqui como é que eu consigo acessar o nosso create component. É sim, beleza.
.create component. Vou passar aqui, ó, para dentro desse cara o tipo. O de cima vai ser button. Vou colocar aqui props. Opa. Em vez de ser props aqui, eu vou adicionar aqui um objeto button, né? E vou adicionar aqui também um text box props. Aqui embaixo vai ser text box. Deixa eu ver aqui como é que está o nome, text box, é isso mesmo. Tá? E aqui no caso vai ser button props, text box props. Tá? Dessa forma eu crio os dois e já vou ter aqui, ó, o button e o text box para poder a gente renderizar e ver o resultado aqui, ó. Se a gente dá um enter aqui, né, para rodar de novo, ó, tá passando aqui como undefined. Por quê? Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. A gente já colocou eles aqui, certo? Direitinho. Só que a gente está apontando para this.label aqui e aqui é o this.placeholder. A gente não está mais trabalhando com isso, né? A gente está trabalhando com props, certo? Aqui em cima a gente recebe props. Então o que eu vou fazer? Em vez de colocar with label e with placeholder, eu vou colocar with props e vou apontar para props. E aqui embaixo eu vou colocar props também e apontar para props. Se eu rodar de novo, vamos ver se vai dar certo desse jeito que está aqui. Vou rodar de novo. Vamos ver, ó, ele está apontando button with props object. Por que ele está dando isso aqui? Porque a gente está tentando concatenar, né, um objeto com uma string, dentro de uma string. Então ele vai fazer daquela forma ali, né? Para a gente bypassar isso daqui, para a gente contornar essa situação, a gente coloca o seguinte, a gente diz que aquilo ali vai ser um JSON. Opa, não aqui dentro, né? Mas não do lado de fora, do lado de dentro. Colocar JSON.string py. E aí aqui, ó, eu fecho o parênteses aqui também, parênteses. Agora sim, por que isso aqui vai funcionar? Porque eu estou desestruturando, né? Tornando a estrutura de um JSON em uma string. Né? Esse método stringify é isso que ele faz. Ele pega um objeto, né, que seria uma estrutura JSON, e transforma em uma string. Mesma coisa o parse. O parse ele faz o inverso, né? Ele pega uma string e transforma em um objeto que consegue ser utilizado, né, dentro do JavaScript. Vou rodar novamente aqui para a gente ver. Limpar o console. Vou rodar aqui, ó. E agora sim, a gente consegue ver todo o resultado aqui, ó. O width, o height, todos os resultados que a gente quis aqui, né? E a gente conseguiu implementar o método de fábrica, ou Factory Method, que é mais um dos 23 padrões de projeto do Gang of Four, né? O GOF. Beleza? Bom, espero que não tenha restado dúvidas, espero que tenha ficado claro para vocês. Caso tenha ficado dúvidas, pode escrever nos comentários, pode falar aí que, pô, faz um vídeo novo com outros exemplos, ou faço, não tem problema, beleza? Só espero que vocês realmente tenham aprendido, tenha sido bom para vocês. Se foi, peço que deixe um comentário aí embaixo, deixe um like também para me ajudar a fortalecer o canal e não esqueça de se inscrever também para novos vídeos, beleza? Bom, então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!